Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos conversando aqui nos estúdios da TV Canal 20 com o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro, que é um estudioso do direito das famílias, e estamos falando sobre casamento e divórcio, ele que é autor de um livro recém-lançado sobre este tema. E nós falávamos, Paulo, que há uma condição hoje de que o direito foi permitido aos tabeliães de notas interferir, ajudar no poder judiciário e socializar ou facilitar esse trabalho para que as pessoas não precisam mais recorrer tanto ao poder judiciário em se tratando de dissolução de casamento, que é um assunto que eu gostaria que você tratasse para nós aqui agora. Pois não. Em 2007, a Lei 11.441, ela promoveu o que nós estamos denominando de desjudicialização do inventário, da separação e do divórcio. O que é isso? Até então, era uma condição essencial que o indivíduo ingressasse com pedido judicial para que o seu pedido de inventário, para inventariar bens de alguém que faleceu, ou para que ele pudesse se separar ou se divorciar de alguém, ele deveria ingressar com pedido judicial, com ação judicial, e obter um provimento judicial mediante sentença que declarasse a sua separação, declarasse o seu divórcio. A partir da a partir da Lei 11.441 de 2007, nós passamos a ter a possibilidade de realizar isso pelo cartório de notas, através do tabelião e do advogado. Quer dizer, o tabelião de notas ele recebe as partes acompanhadas de advogado, essas partes manifestam o interesse que elas têm, no nosso caso específico, em se divorciar. O tabelião colhe essas declarações, fiscaliza as obrigações tributárias envolvidas, a divisão de bens, eventuais prestações de alimentos e lavra uma escritura pública de divórcio, que é um título que vai ser levado ao cartório de registro civil para alteração do estado civil dos interessados, vai ser levado ao cartório de registro de imóveis para transcrição das titularidades dos patrimônios, que vai ficar com um e com outro. E isso acontece dentro de uma situação especificada na lei. Quer dizer, casais que tenham o interesse de se divorciar, o interesse consensual, né? Não há litígio entre eles, os dois querem se divorciar. Eles não têm filhos menores, ou se têm filhos maiores, eles são capazes. Não há nenhum conflito entre eles nas cláusulas da separação. Então, esse conjunto de circunstâncias admite que esse divórcio seja processado no cartório. Isso é interessante porque a estatística do IBGE, divulgada em 2011, que se refere a 2010, a um período até 2010, ela diz que 40% das separações e dos divórcios que aconteceram naquele ano de 2010 aconteceram justamente entre pessoas que não tinham filhos. Então, pessoas que poderiam usufruir da possibilidade legal de se divorciar no cartório de notas, sem o entrave e a demora muito próprias do aparelho judiciário. Professor, e nós temos também, nesse livro seu, um tema novo que você fala de usucapião. Normalmente, o nosso telespectador está acostumado de ouvir falar de usucapião referente a imóveis, referente a questões de propriedade. Como que você fala de usucapião em se tratando de direito das famílias? Olha, isso é uma novidade interessante, até certo ponto perigosa, mas muito interessante, uma inclusão recente, Lei 12.424 de julho de 2011, que estabelece o seguinte: quem está casado em um regime que admita comunhão de bens, né, um regime de comunhão universal de bens ou no regime da comunhão parcial de bens, mas o patrimônio seja comum, e haja um imóvel de morada, quer dizer, um imóvel comum do marido e da mulher, onde eles residam. Se eventualmente um dos cônjuges abandona o lar, ele se afasta voluntariamente do lar conjugal e ele faz isso por um período de 2 anos, aquele cônjuge que ficou
ficou na posse do imóvel, sofreu o abandono, né, foi vítima do abandono, ela poderia arguir a prescrição aquisitiva daquele imóvel. Ou melhor dizendo, ela já é dona da metade do imóvel por força do regime de bens, por força da sua meação. A outra metade, que pertence ao indivíduo que desapareceu, ao indivíduo que abandonou, ela poderia usucapir aquela outra parte. Ela precisa concentrar alguns requisitos, né? Tem que ser um imóvel de até 250 metros quadrados, tem que estar utilizando o imóvel para moradia, e tem que ser imóvel urbano, né? Não há essa possibilidade para o imóvel rural, mas ela poderia adquirir esse imóvel por uso capião. Quebra um pouco com as regras, com os dogmas do direito civil, principalmente aquele que diz que entre condôminos não haveria possibilidade de uso capião, né? E o que acontece é justamente isso. Enquanto casados, são comunheiros, são a propriedade comum em razão do regime de bens. Quando eles se separam e há uma cessação do regime de bens em razão da separação de fato, eles migram automaticamente para o condomínio civil. E quebra-se a regra porque admite-se uso capião de um bem que é em condomínio civil. O que normalmente, em princípio, contrariaria o disposto nos artigos 1198 e 1208 do Código Civil, na parte ali de direitos reais, na parte de propriedade e de posse propriamente dita. E eu pergunto a você, e esses casos, você está falando de usucapião, de o cônjuge que continua residindo no imóvel que em princípio era do casal, era metade de um e metade do outro, e que um deles abandona o lar, o que vai continuar torna-se dono, proprietário da totalidade, desde que entre com a ação apropriada da usucapião. Mas eu volto naquela questão do chamado direito intertemporal. E como que ficam, essa situação já se aplica às situações passadas, alguém que hoje, de repente, se dá conta de que já está no imóvel há 3, 4 anos e a lei entrou em vigor agora, essa pessoa já tem um direito desde já, ou esse direito é daqui para frente, a contar os primeiros 2 anos de hoje em diante? Professor Valdir, essa resposta é relativamente simples se a gente observar os princípios gerais do direito, né? Ela valeria a partir da promulgação da lei, justamente para não pegar ninguém de surpresa, né? Antes que o indivíduo abandonou por 5 anos e não havia lei, então se nós admitíssemos o efeito retroativo, ele não teria tempo de se defender, porque o tempo dele já se esgotou, porque o prazo já passou. O entendimento que nós temos é que a contagem do prazo vale a partir da vigência da lei. Mas, como nós estamos tratando de direito, e nós temos uma decisão daquele local que eu digo do Estado de Minas Gerais, entendendo de forma diferente. O juiz da capital entendendo que há aplicabilidade, e essa decisão é do final do ano passado, aplicando a lei para uma situação pretérita, uma situação do passado. No nosso entendimento, não há muito sentido nisso. Há até seria um exagero, uma abundância de interpretação, dizer que chegaria tanto. No nosso entendimento, esse usucapião haveria de ser proposto, ou melhor, os requisitos dele haveriam de ser verificados, o tempo, por exemplo, que é o requisito objetivo, após o cumprimento do lapso temporal posterior à promulgação e vigência da lei. Professor, e uma situação que eu gostaria também que você nos falasse. O livro fala de casamento e divórcio. E esse conceito de casamento hoje, nessa amplidão aí de direito das famílias, uma família homoafetiva, o casamento entre 2 homens ou 2 mulheres, vocês tratam desse assunto no livro, enfrentam essa situação nova? Perfeitamente. Como nós dizíamos, o direito de família ela tem conceitos muito flutuantes, né? Eles derivam aí ao sabor da cultura, do momento presente. Até o próprio conceito de família é o conceito contemporâneo de família é um conceito muito novo. Até então nós tínhamos família sinônimo exato de casamento, que era a legitimidade. Fora da legitimidade havia marginalidade, havia ilegalidade e ilegitimidade. E
E nós construímos, a partir da Constituição de 88, que há uma pluralidade de possibilidades de formações de família. O casamento não monopoliza a família. E agora nós estamos indo mais adiante, que é quebrando outro princípio cultural fortíssimo, um valor, eventualmente, da sociedade, que seria aquele que dizia que casamento só poderia acontecer havendo diversidade de sexo. Quer dizer, um homem só poderia casar com mulher e vice-versa. Essa compreensão, ela monopolizou a nossa história até muito recentemente e encontra resistências no momento presente, principalmente em razão de legislações alienígenas, legislações de outros países que têm admitido as uniões entre pessoas do mesmo sexo, até o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e pelos influxos que foram trazidos pelas recentes decisões dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar uma questão que basicamente perguntava se havia diferença entre uma união estável entre um homem e uma mulher e uma união estável entre duas mulheres ou dois homens, ele entendeu que não há na Constituição Federal norma que crie diferenças. Não há. O mesmo tratamento, o mesmo respeito que nós devemos às uniões heterossexuais, nós devemos às uniões homossexuais ou homoafetivas. E mais recentemente ainda, o Superior Tribunal de Justiça, ampliando a abrangência da perspectiva utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu que se é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo, também é possível, por uma ilação lógica, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso, naturalmente, que do ponto de vista dogmático, do ponto de vista jurídico, existem muitas razões que nós temos para defender essa perspectiva, mas há também o ponto de vista do leigo, o ponto de vista do cidadão, muito acostumado a uma cultura da diversidade sexual que nem sempre vê com bons olhos isso. Nós fizemos a leitura das duas decisões dentro do contexto do livro, dentro do contexto de casamento e divórcio, e numa perspectiva jurídica, eminentemente jurídica, a conclusão que nós chegamos é que não há reparos a se fazer nessas decisões. Elas realmente retratam um momento presente, o estágio de evolução da sociedade, a cultura que vivemos no momento, que é uma cultura de inclusão. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Paulo Hermano Soares Ribeiro e nós agradecemos demais ao professor e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um programa diferenciado.